é evidente, né, que o processo eleitoral ele já está correndo solto. A preocupação do Lula em relação à composição do Senado é mais do que justificada, né? É só ver o que aconteceu, por exemplo, com a ministra Marina Silva, né, nesse episódio que nós acabamos de tratar. A correlação de forças nesse Congresso atual já é muito ruim, né? Então, é claro que essa preocupação do Lula com o Senado, ela tem um, 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 uma, uma razão, né, muito grande, né, que é tentar você ter uma correlação de forças que você possa evitar, garantir, como mínimo, né, a autonomia entre os poderes, né, que é pregada lá na Constituição. A Constituição diz que nós somos um poder tripartite, que eles são independentes, autônomos e independentes entre si, né? Mas é claro que a extrema-direita, por exemplo, a todo instante fala em controle do judiciário, ataque aos ministros do judiciário. O Alexandre de Moraes, então, pô, esse aí toda hora está, né, sendo mencionado por alguns parlamentares, né, porque acham que ele tem superpoderes, que não sei o quê, etc. Essa luta, né, que, pela liberdade de expressão, que nada mais é uma luta da extrema-direita para que crimes, né, como infâmia, calúnia, difamação, racismo, xenofobia, Homofobia. LGBTfobia, LGBTfobia, bom, tudo isso, né, possa ser naturalizado. Esse é que é o grande objetivo deles quando eles falam em liberdade de expressão. E, e o, a, as plataformas, né, norte-americanas, grande parte delas, têm responsabilidade nisso. Se não querem ser, né, regulamentadas, então querem continuar, porque os algoritmos eles se alimentam mais do ódio, né, do que da construção. Não vou nem falar do amor, né, mas de coisas construtivas. Eles se alimentam, né, dessa coisa do ódio, das fake news, etc. Então, essas plataformas não querem, né, regulamentação também, e isso deixa, né, essa extrema-direita aí com as mãos livres para falar qualquer coisa, qualquer bobagem, né, e com consequências, né? Agora mesmo nós vimos recentemente uma operação, né, da Polícia Federal lá acho que em Mato Grosso, que prendeu uma célula uma rede, né, de menores, de adolescentes, né, que se utilizava das redes sociais para fazer ataques, né, misóginos às meninas, bom, indução a suicídio, autoflagelação, coisas absurdas que a gente, né, toda hora tá vendo aí. Aliás, tem aquela série inglesa, Adolescência, o Adolescente, Adolescência, que é muito boa com relação a isso, porque coloca, né, essas questões aí na ordem do dia. E Adolescência, o nome o da série. Adolescência, pois é, Adolescência, Adolescência, tá muito no boa, por Netflix. sinal. Estamos fazendo Recomendo, merchan, não. Só estamos recomendo. falando Não, uma resenha, não estamos fazendo porque ela merchan, entra não. nesse debate, né? Porque ela entra nesse debate, né, sobre a questão das redes sociais, que é o que nós estamos tratando aqui, né? E nós estamos falando de eleição em 2026. E só para você ter uma noção, e seguidores nossos aqui, eu vou contar aqui uma historinha. Fica à vontade. Eu, como professor, em 2016, eu tinha um aluno. Ele chegou, eu fiz uma questão sobre redes sociais e ele respondeu só sobre fake news, fake news, fake news. Aí eu achei que aquela resposta estava limitada, tirei meio ponto dele lá e tal, e ele veio falar comigo. E aí ele me falou o seguinte: professor, as fake news, vão eleger o Trump nos Estados Unidos, vão eleger o Bolsonaro aqui no Brasil. Isso foi antes da eleição do Bolsonaro, isso foi antes da eleição do Trump, e realmente elegeu o Trump, elegeu o Bolsonaro. E eu, antes que isso acontecesse, eu me convenci, dei o meio ponto para ele que eu tinha tirado, entendeu? Então ele tirou 10, não teve problema, porque foi. Ele mostrou que ele tinha
a argumentação dele, né, foi bastante robusta, então eu acabei me convencendo, e ele me deu, né, essas coisas. Então, mas vamos voltar aqui para o 2026. Eu acho que 2026 tem um quadro ainda bastante complicado, porque, ao mesmo tempo que, como você falou, a direita ainda não tem, sem Bolsonaro, a direita fica, parece que meio fragmentada. Talvez, né? Agora está se comentando, por exemplo, de talvez o Eduardo Bananinha ser o candidato, porque também tem essa questão. O Bolsonaro só aceita candidato se for da família dele. Dele, que Fora ele da possa família dele, controlar, né? não tem extrema. Nem a Pois Michelle é, ele aceita, né? Nem a Michelle não, não Bolsonaro tem. ele quer, né? Para o Bolsonaro não tem essa história de extrema de Tarcísio, Zema, Nada disso. Caiado, né? Esses caras podem ser de extrema-direita, pode ser o que for, mas não são da família Bolsonaro, entendeu? Então, a grande questão é que o grande líder, né, da extrema-direita aqui no nosso país é um narcisista, personalista bom, e tudo que você puder imaginar, e que acaba mexendo nesse xadrez, porque complica, né, para a extrema-direita ter um candidato ali de consenso, um candidato que tem apoio do bolsonarismo, que é muito forte, né, principalmente no Sudeste. Então, isso complica, por um lado, a vida deles, mas, por outro lado, também, essa questão da reeleição do Lula não está dada de barato, porque os índices de popularidade do governo estão cada vez mais baixos, lamentavelmente. Ainda que do ponto de vista da economia, né, os indicadores econômicos são favoráveis, né, o número de trabalho em carteira assinada, toda uma série de indicadores aí, mas, PIB, lamentavelmente, trabalho, mas, carteira, trabalho, ocupação, né? Estamos vivendo a isso, menor taxa mas, de ocupação, é isso, a mas, menor mas acontece taxa de que desocupação. isso, mas acontece que o trabalhador sente, objetivamente, né, Uhum. é o, o que o trabalhador sente objetivamente é na hora que ele chega no bolso no supermercado e vê o café no preço que está, vê o. Outro dia, a minha companheira, a Lu, viu uma cena que, pô, depois ela me contou, nós rimos e contamos para os amigos, todo mundo riu. O cara estava pegando café, passando por ali e falou assim: ah, e você tem que parar com essa mania de ficar oferecendo cafezinho para todo mundo que chega lá em casa, entendeu? Caraca, é uma cultura do nosso país, O entendeu? Brasil de Que servir o está sendo cafezinho. Não vai servir nem um mais o cafezinho. café, tá Pois muito é. caro. Então, isso também complica a situação de uma reeleição, né, do Lula, porque, na verdade, quando você olha, por exemplo, para as legislativas lá em Buenos Aires, e o Milei ganhou, você acha que o trabalhador vota no Milei para não, porque esse cara vai ferrar comigo, esse cara vai me fazer. Não, porque continua achando uma parcela da classe trabalhadora achando que a extrema-direita é antissistema, quando, na verdade, eles são um esgoto do sistema. É o pior do que tem no sistema. Mas, para a gente poder, de fato, derrotar a extrema-direita, né, nós temos que adotar, né, um programa, né, implementar um programa que mude, de fato, as condições de vida da classe trabalhadora. Daí a necessidade fundamental, né, da formação de uma oposição de esquerda, baseada na independência da classe trabalhadora, baseada na independência política dos trabalhadores, que adote um programa, né, socialista e revolucionário de ruptura com o sistema capitalista. Porque só assim a gente vai poder alterar as condições de vida da classe trabalhadora. E essa é a forma mais eficaz de poder derrotar a extrema-direita. Essa questão de que você tem que fazer uma ampla aliança, né, que cada vez vai diminuindo. Né? Porque, por exemplo, tem um setor do centrão que vai procurar ou a terceira via ou compor com a própria extrema-direita. Tem uma galera que está discutindo, inclusive, aí deixar os cargos e tal, porque já colocaram que não vão estar em 2026 com o PT. Estão colocando categoricamente que em 2026 não estarão com o PT. Tá? Então, isso restringe a própria política de alianças do PT. Né? Então, essa questão, por exemplo, do Boulos no governo, para mim é só uma consolidação, né, da presença do PSOL no governo, porque o PSOL já está no governo. Essa história de que tem crise, isso é uma balela. Né? O PSOL é governo, né, lamentavelmente, cada vez mais, e a postura do PSOL
tem sido cada vez mais a de um partido institucional que vai negando as bandeiras da sua própria existência. Então, por exemplo, nós assistimos aqui no Rio de Janeiro o PSOL votando no Caiado, a presidência da Câmara Municipal, que é da base de sustentação do governo Eduardo Paes, que enfrentou aqui os profissionais da educação, que fizeram uma greve belíssima, mas enfrentou os profissionais da educação, sem falar com os ataques diários, as passagens caríssimas, bom, tudo que é o Rio de Janeiro. E o PSOL aqui no Rio de Janeiro votou também no Bacelar, na Assembleia Legislativa, em troca de cargos, tanto na Câmara Municipal como na Assembleia Legislativa, em troca de cargos. Então, você é um partido que renuncia à questão de ser oposição, inclusive em governos ditos de centro ou de direita, quanto mais no governo dito de centro-esquerda, ou qualquer coisa que o valha, que o PT se auto-intitule, quando, na verdade, o PT cada vez mais encabeça um governo de coalizão nacional, um governo de unidade nacional, que implementa, né, um projeto neoliberal com uma aliança que vai do PSOL até o setor do Centrão, que estão ali toda hora flertando com a extrema-direita. E daí a importância, né, da gente fazer esse chamado à formação de uma oposição de esquerda. Porque, na verdade, além do PSOL, tem setores da esquerda que fazem crítica à política econômica do governo, mas não fazem oposição ao governo, que é o caso da UP, que é o caso do PCB. Né? Então, esses partidos também são partidos que estão, de uma certa forma, na base do governo, mesmo que criticamente, que criticam, né, a sua política econômica. A gente faz frente com esses partidos, né, nos movimentos sociais e tal, contra a política econômica do governo, mas esses partidos se recusam a dar um passo adiante, que seria romper de fato esse governo para formar uma oposição de esquerda com autonomia e independência de classe e adotar um programa de ruptura com o sistema capitalista rumo a uma sociedade socialista e estrategicamente rumo a um programa revolucionário aqui para o nosso país, socialista e revolucionário. Muito bem, conversamos com Ciro Garcia.